E as velhas fazendas de Minas, hein? Nos últimos tempos, desde as férias de julho, eu tenho gravado sobre o Grande Sertão, né? Inspirado dentre vários aspectos com essa biografia do querido Leonêncio Nossa sobre Guimarães Rosa. Grande Sertão Veredas, que me auxiliou a percorrer alguns trechinhos de Minas. E nas últimas gravações eu tenho falado e conectado com pessoas que sempre trazem algo mais, não é? Inclusive, na última postagem, mostrei algumas fotos, alguns registros da Fazenda das Quebradas, que hoje integra o Parque Estadual da Lapa Grande, não é? E um texto me chegou aqui em mãos que eu quero partilhar um pouco de literatura, de história e de sertão para mim e para você, não é? Então me permita olhar aqui para o iPad. Velhas Fazendas de Minas, escrito pelo imortal Círio dos Anjos, que integrou a Academia Brasileira de Letras e era Montes Clarense, tá? E também integrou a chefia da Presidência da República durante o governo de Juscelino Kubitschek. As velhas fazendas do sertão acomodam-se de tal forma à paisagem que parecem haver existido sempre a pertencer à natureza. Das coisas que brotam do solo ou que apenas a prolongam, como a terra, o rio, a gameleira imortal ou o coqueiro de caule corroído pelo tempo. Se adicionarmos a isto a selva humana que nela se embebeu por toda parte, a vibração imperceptível advém da superfície de cada coisa e de existência longamente vividas, Montes Clarense, somos seu conterrâneo, porque ele fala sobre a Fazenda Quebradas, ou das Quebradas de Dona Arinha e seu Pedro Veloso, né? Que inclusive eu brinquei no último post dizendo que a história de Minas e da República em alguma medida perpassou a Lapa Grande, perpassou as Quebradas. E aí ele fala, né? A fazenda de meu pai era um estabelecimento recente, eis porque não me comovia. Dava-me a impressão de coisa fictícia. Não parecia gerada pela terra, imanente à natureza desta. Eu vira construírem a casa, estenderem o arame, das cercas, plantarem o pomar. Ademais, tinha fumos de moderna, com telefone, piano, entradas de automóvel. Faltava-lhe tradição e mistério. Apenas a 3/4 de léguas da cidade. Não se defendia por longos espaços vazios do contato com a vida urbana. De modo algum satisfez ou satisfazia a minha fome de poesia e solidão. O que lhe minguava era precisamente aquilo que enriquecia a Fazenda das Quebradas, essa condensação de imponderáveis que só o tempo permite e só as coisas do passado nos dão. As Quebradas, durante muito tempo, esse nome soara misteriosamente aos meus ouvidos, prometendo-me uma região fantástica, um país desconhecido, no alto da serra, aonde poucos meninos tinham ido e no qual grandes pássaros multicores pousavam em penhascos desnudos. Não tentarei saber de onde me vinham essas imagens. O melhor é não analisarmos essas impressões da infância, ilhas mágicas que ficam a flutuar em nosso espírito. E ele vai falando de alguns animais, né, de alguns pássaros, né, a fazenda localizada numa várzea. Imagino que seria esses requisitos para ter uma fazenda, né, inspirada na Fazenda das Quebradas. Tem que ser localizada numa várzea. Ter não menos de 80 anos de existência, nela havendo vivido 2 ou 3 gerações de fazendeiros. Fechar-se na frente com cerca de pau a pique, preferivelmente de aroeira, onde se alastre ervas selvagens. Abundar em árvores como pau-pretos, pau-d'olhos, gameleiras, tamboris, etc. Possuir pomar, com água farta, correndo em velhos, né, regos, cobertos de limo, sobre os quais haja aqui e ali passadiços de madeira, e hospedar passarinhos pelo menos das seguintes variedades: bentivis, joões de barro, pica-paus, rolinhas, sabiás, pássaros pretos, coqueiros idosos te erguerem pelas suas adjacências. Enfim, ele vai falando sobre o que deveria ser um requisito. Então, é um pouco das imagens que a gente tem, né, de uma boa fazenda, de um pedaço de chão. Então, para você que vai passar férias, vai passar final de semana em uma fazenda, em uma chácara, em uma terrinha, ou que pelo menos tem isso no imaginário do sertão, né? Então, viva as quebradas, as memórias, viva Círio dos Anjos, Guimarães Rosa
e o Grande Sertão Veredas.